Olá, alunos do IBET, meu nome é José Eduardo Saran, é uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer o convite das professoras Neiva e Priscila para fazer esta pílula tributária sobre o tema ICMS Serviços. O ICMS é o tributo brasileiro mais importante em termos de quantidade de contribuintes, transações abrangidas e arrecadação. Ele foi criado pela Emenda Constitucional 18 de 1965 e tinha originalmente o nome de ICM, vindo a substituir o Imposto sobre Vendas e Consignações. Ele é um imposto do tipo IVA, sem ser propriamente um IVA, e quando da sua criação, havia apenas o IVA francês no mundo com essas características de imposto sobre valor adicionado. Diferentemente do IVA europeu, porém, o ICM, inicialmente tributava apenas as saídas de mercadorias. Somente com a Constituição de 88, ele veio abranger alguns serviços. Então, diferentemente do IVA europeu, o Constituinte brasileiro de 88, ele dividiu os impostos sobre o consumo no Brasil entre as três esferas da federação. A União ficou com o IPI, os estados com o ICMS, agora a partir de 88 acrescentou-se o S, e os municípios ficaram com o ISS. É exatamente por essa divisão dos impostos sobre o consumo nas três esferas da federação em termos de competência que hoje temos tantos problemas no ICMS, um deles particularmente a guerra fiscal horizontal entre os estados, no caso do ICMS mercadorias, e a guerra fiscal vertical entre os estados e os municípios por conta do ICMS serviços. Portanto, nós temos problemas, e isso é discutido muito na doutrina, e vamos ver nos seminários e nas aulas a respeito de ICMS serviços, que há fenômenos que os estados pretendem ter a incidência do ICMS e os municípios pretendem que haja a incidência, na verdade, do ISS. E há fenômenos que poderiam estar numa chamada zona cinzenta, em que não deveriam ser tributados nem pelo ICMS, nem pelo ISS, eventualmente por um tributo que possa ser criado na competência residual da União. E os serviços que são tributados pelo ICMS, e portanto não pelo ISS, são a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e a prestação de serviços de comunicação. O ICMS Transporte, ele tem pouca complexidade tributária, sua arrecadação não é expressiva e ele praticamente não tem contencioso. Exatamente o oposto é o ICMS Comunicação, porque ele justamente apresenta muita complexidade, exatamente pelas dúvidas sobre os fenômenos sobre os quais ele pode incidir. Por isso, ele tem grande contencioso tributário, grandes discussões na doutrina a respeito. Quando o ICMS surgiu, e aí na materialidade de comunicação, ele basicamente tributava apenas a telefonia. Porém, com o avanço da tecnologia, surgiram outros fenômenos, como a internet, a TV por assinatura, o VoIP, e com isso, há dúvida se esses fenômenos mais recentes podem ou não serem tributados pelo ICMS. E, mais recentemente ainda, a questão das transmissões de conteúdos audiovisuais por streaming, via internet também. As dificuldades inerentes ao ICMS serviços começam pelo fato de que a Constituição não traz definições. Definições, por exemplo, do que seja serviço ou do que seja comunicação. E aí tem-se a dificuldade de qualificar de identificar quais são os serviços de transporte e a prestação de serviços de comunicação que podem ou não ser tributadas pelo ICMS Serviços. Então nós temos que estabelecer as nossas premissas, e essas premissas começam exatamente por estas definições.
Então, tendo definições sólidas e claras, nós poderemos responder as perguntas do seminário, como, por exemplo, no caso de prestações de serviço de transporte que se iniciam no exterior e terminam em território nacional, se aquilo deve ser visto como um único contrato, uma única prestação de serviço, se pode ser desdobrada em duas prestações de serviço, e se ambos os trechos, o internacional e o nacional, seriam ou não tributados pelo ICMS Transporte, ou apenas o trecho nacional. Na questão do transporte, dúvidas, por exemplo, como fica o transporte de mercadorias pelo correio, como fica o transporte aéreo de passageiros. E indo, por fim, ao ICMS Comunicação. Já vimos que com relação à telefonia não há dúvida, mas e em relação a outros fenômenos? O ICMS Comunicação pode tributar publicidade em outdoors? Pode tributar publicidade na internet? Pode tributar fenômenos ligados à internet, como o acesso, o provimento de acesso à internet? Pode tributar o acesso a conteúdos audiovisuais por streaming via internet? Pode tributar a TV por assinatura? Se temos essas premissas bem claras, conseguiremos responder a estas perguntas. Enfim, todas essas questões ligadas ao ICMS e serviços, como o estabelecimento de premissas, o tratamento das questões polêmicas, serão tratados na próxima aula sobre ICMS e serviços, que estará a cargo de professores com experiência na área, com publicações a respeito. Aproveitem bastante a aula. Eu agradeço novamente o convite para fazer essa pílula e lhes desejo muito sucesso. Até uma próxima vez.